Começamos essa edição falando da coletiva do governo federal sobre a Covid-19. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, destacou as diferenças entre os testes RT-PCR e os testes rápidos. Acompanhe a fala do secretário. Com relação à pergunta do Fábio, e do Fábio especificamente, do Fábio Manzano, que a introdução de testes rápidos vai acabar com a obrigatoriedade da coleta dos testes de RT-PCR, ou por que incluir a opção de diagnóstico por teste rápido ou por imagem, e se o programa federal de testagem por PCR será interrompido ou reduzido. Fábio, são coisas absolutamente distintas. O PCR ele tem uma finalidade, o teste rápido ele tem outra finalidade. O PCR, o chamado PCR, que é aquele teste que se faz, que a coleta é feita com suave nasal, ele deve ser feito até o 8º dia do início dos sintomas. Ele tem uma finalidade específica que é para identificar o material genético do vírus. Então, na verdade, ele serve para a fase, vamos combinar assim, da fase inicial da doença. Os testes rápidos, os chamados testes rápidos, eles utilizam uma outra abordagem, porque eles utilizam o soro ou o sangue total. São muitas vezes chamados de teste sorológico. E que eles idealmente devem ser feitos a partir do 8º dia de sintomas. É quando efetivamente, na média, o paciente que já entrou em contato com o vírus, ele começa a produzir anticorpos. E, na verdade, o objetivo desses testes rápidos é identificar a presença de anticorpos que reflete, portanto, uma resposta imunológica, uma resposta de defesa do organismo ao vírus. E, portanto, eles são complementares, eles fazem parte de uma estratégia de testagem. O RT-PCR em um momento mais inicial da doença e os testes rápidos para uma fase mais posterior da doença. Os testes rápidos, eles muitas vezes servem para fazermos inquéritos sorológicos, para estudos epidemiológicos bastante específicos, além, obviamente, de avaliarmos a evolução da doença em termos de resposta de anticorpo à infecção com o vírus. O primeiro ponto é esse. Aí você me pergunta assim, por que incluir a opção de teste rápido ou por imagem, opção de diagnóstico por teste rápido ou por imagem? Na verdade, assim, a confirmação de um caso, ele não é exclusivamente dado a partir de um teste. O Ministério da Saúde recomenda que um caso ele pode ser confirmado por outros critérios para além da testagem. Nós temos um critério clínico. Existe um critério clínico epidemiológico. Existe um critério que pode ser clínico e radiológico, no caso de por imagens. Então, o Ministério disponibilizou para a população brasileira e fundamentalmente para os profissionais que estão atendendo os pacientes na ponta, quais são esses critérios que podem confirmar o diagnóstico. E por isso, à medida em que você sente, e isso só reforça o que nós tínhamos falado anteriormente, à medida em que eu tenho um caso, que eu sinto que eu estou com um sintoma gripal, o que é que eu devo fazer? Eu devo procurar um posto de saúde. Porque na hora que eu procuro um posto de saúde, eu vou ter um profissional da saúde que vai me examinar e vai fazer uma conduta precoce para que eu evite, eu tenha um acompanhamento para que eu não precise, para que esse paciente não precise de utilizar um leito de UTI, porque nós sabemos que quando o paciente ele entra, é necessário, portanto, de hospitalização e ele precisa de um leito de UTI, ele está vivendo a situação mais dramática, mais difícil desse processo patológico.